Evangelho de Lucas, capítulo 19. A salvação de Zaqueu, o publicano. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia devido à influência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento, desceu Zaqueu, apressado, e o recebeu com enorme alegria. Todos, em meio à multidão, que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: Eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: Hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A parábola das moedas de ouro. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a expor-lhes uma parábola. Visto estar próximo de Jerusalém, e o povo imaginar que o reino de Deus ia se estabelecer ali a qualquer momento, e assim contou-lhes Jesus. Certo homem de nobre nascimento partiu para uma terra longínqua, com o objetivo de ser coroado rei de um determinado reino e regressar. Convocou 10 dos seus servos, a cada um confiou uma moeda de ouro e, orientando a todos, lhes disse: Fazei com que esse dinheiro produza lucro até que eu volte. Entre mentes, seus súditos o odiavam e por isso mandaram uma delegação atrás dele, protestando: Não queremos que este venha a reinar sobre nós. Contudo, ele tomou posse do reino e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dara o dinheiro, a fim de verificar o quanto haviam lucrado. O primeiro chegou e relatou: Senhor, a tua moeda de ouro rendeu 10 vezes mais. Ao que o Senhor o elogiou: Muito bem, servo bom. E por teres sido leal no pouco, governarás sobre 10 cidades. Vindo o segundo servo, lhe declarou: Senhor, a tua moeda de ouro produziu 5 vezes mais lucro. E a este determinou: Terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro servo, explicando: Eis aqui, Senhor, a tua moeda de ouro, que eu envolvi num lenço e conservei bem guardada. Tive receio de ti, porquanto és um homem muito severo, tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. Então o Senhor o julgou: Por tuas próprias palavras eu o condenarei, servo mau. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não depositei e ceifo o que não semeei. Sendo assim, por que não investiu o meu dinheiro no banco? E então, no meu retorno, o receberia com juros. Em seguida, dirigiu-se aos que estavam presentes, ordenou: Tirai-lhe a moeda de ouro e entregai-a ao que tem 10. Eles argumentaram: Mas, Senhor, ele já possui 10 vezes mais do que recebeu. Ao que ele proclamou: Contudo, eu vos asseguro que a quem tem, mais será concedido, mas a quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado. E quanto àqueles que se levantaram contra mim, como inimigos, rejeitando meu reinado, sobre eles trazei-os imediatamente aqui e executai-os diante de mim. Jesus é conduzido em triunfo. Após haver proferido essas palavras, Jesus seguiu adiante, subindo para Jerusalém. Quando iam chegando aos povoados de Betfagé e Betânia, que ficam próximos do conhecido Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos com a seguinte instrução: Ide ao povoado que está diante, e ao entrardes, encontrareis um jumentinho amarrado, sobre o qual ninguém jamais montou. Desprendei-o e trazei-o aqui. Se alguém vos interrogar, por qual motivo o soltais, respondereis desta maneira: porque o Senhor precisa dele. E assim, os que haviam sido enviados foram e acharam tudo conforme ele lhes tinha dito. Quando eles estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe indagaram: Por que estás soltando o jumentinho? Diante do que replicaram: Porque o Senhor precisa dele. Então puderam trazê-lo até Jesus. Colocaram os mantos de montaria sobre o jumentinho e ajudaram Jesus a montá-lo. E assim, enquanto ele seguia em procissão, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Ao chegar próximo da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus,
com grande alegria e em alta voz, por todos os milagres que haviam visto, e exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Porém, alguns dos fariseus que estavam no meio da grande multidão sugeriram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Jesus, entretanto, lhes afirmou: Eu vos asseguro, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Jesus chora por Jerusalém. Quando iam chegando, assim que viu a cidade, Jesus começou a chorar sobre ela e proclamou: Ah, se tu compreendesses nesse dia, sim, tu também, o que traz a paz. No entanto, agora isso está encoberto aos teus olhos. Virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados. Te ameaçarão, apertando o grande cerco contra ti. Também lançarão por terra tu e os teus filhos que estão dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a maravilhosa oportunidade que tivestes com a visitação de Deus. Os profanadores da casa de Deus. Mais tarde, entrando no templo, começou a expulsar os que ali estavam negociando, repreendendo-os. Está escrito: A minha casa será casa de oração, porém vós a transformaste num covil de estelionatários. E o povo ia ao templo ouvir Jesus. Todos os dias Jesus ensinava no templo. Entretanto, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo tramavam algo para destruí-lo. Contudo, não conseguiam encontrar um meio para executar seus planos, pois todo o povo estava absolutamente sob o domínio das suas palavras. Bom, eu já quero focar aqui nesta parte, no final, que Jesus chora por Jerusalém. E aqui tá bem claro, só não vê quem quer, né? As escrituras diz que por todos os lados Jerusalém vai ser cercada, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste a maravilhosa oportunidade que tiveste com a visitação de Deus. Então, é inevitável, e por mais que nós oremos, nós desejamos que a salvação sobre aquela terra de Israel, sobre aquele povo, mas haverá ali uma grande guerra, haverá ali um grande cumprimento da palavra de Deus. É claro que antes que tudo acabe, nós cremos que Jesus vai salvar aquela nação, mas eles vão ser cercados, eles vão ser apertados, eles vão sofrer a consequência dessa rejeição que eles fizeram com Cristo há tantos anos atrás. Isso vai acontecer, cedo ou tarde isso vai acontecer. E nós cremos que está bem próximo, porque o contexto que nós vivemos hoje, tudo indica que isso está bem próximo de acontecer. Vamos orar até mesmo por essa terra que precisa das nossas orações. Senhor Deus querido Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, nós te agradecemos pelas Tuas promessas. Nós cremos que tudo que o Senhor falou vai acontecer. Nós cremos em Ti, nós cremos que o Senhor também é o nosso Salvador. Que o Senhor vai vir salvar todos aqueles que esperam em Ti, nós cremos que o Senhor irá salvar. Nós pedimos, aproveitando lendo a Tua palavra, nós intercedemos por aquela nação, por aquela terra. Que o Senhor tenha misericórdia daquele povo. Que o Senhor faça com que pessoas venham se converter ali. Aqueles que ainda não reconhecem Jesus como Salvador, que eles venham reconhecê-lo. Que eles venham ser tocados, que eles venham ser abençoados, que eles venham ser salvos por Ti. Nós pedimos a Ti, Deus, que antes de uma salvação física, que venha haver ali uma salvação espiritual, uma salvação das almas daqueles povos. Em nome de Jesus, nós pedimos a Ti. Senhor, tenha misericórdia, não só daquele povo, mas de todo o povo dessa terra, que ainda não aceita ao Senhor, que ainda não enxerga os milagres, os feitos que o Senhor já fez, que não crê na Tua palavra. Nós pedimos por esse povo, Deus, que o Senhor alcance essas vidas, que o Senhor traga salvação sobre todos nós, que o Senhor salve a nossa terra, que o Senhor salve cada pessoa que tem o coração duro, que o Senhor venha amolecer esse coração, que o Senhor venha fazer a obra, que seja feita a Tua vontade. Nós sabemos que tudo tem um propósito, que o Senhor sabe de todas as coisas. Por mais que nós oramos, o Senhor é que conhece os corações e o íntimo de cada um. Então, seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. Como é no céu, que venha a ser feito aqui na terra. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor guarde as nossas vidas, a nossa família, a nossa casa. É o que nós te pedimos, que nós sejamos firmes até o fim na fé em Ti. Em nome de Jesus. Amém.